Alô, minha povos, esse é nosso 13º vídeo de estudo de série sobre o que aconteceu com pessoas depois de morte. Nesse estudo, a nós estamos a ler vários versos bíblicos e muitas vezes são versos repetidos nos vídeos anteriores para poder ter mais clareza ou mais compreensão de estudo. E tudo referências bíblicas que estão a ser usado na cada tópico está sempre debaixo da descrição de cada vídeo na YouTube somente, tanto na português e na inglês. Mas antes de nós começar nosso estudo de hoje, se é a primeira vez que você encontra com esse canal, meu nome é Marcos da Rosa, seja bem-vindo para o nosso canal Bíblia Aberto. Tema do nosso estudo de hoje é os corpos dos mortos. Tem pessoas que pensam que na ressurreição, corpo humano está a ser reconstituído com mesmo partículas e moléculas que está a fazer parte do nosso corpo original. Mas, biblicamente, isso é que é verdade. A Bíblia te explica que justos ou salvos também ressuscitam na vigor de eterna juventude, num corpo perfeito, sem marcas de pecado e constituído ou formado com novas partículas. Inclusive, Davi expressa na sua crença de ressurreição de mortos. A ele acreditava que sua vida estava a ser resgatado de poder de sepultura e ele estava a ser recebido na glória de Deus. Portanto, uma alma morta ou pessoa morta, a ele que está no céu ou no inferno, mas está na sepultura, não é que ele estava a ser resgatado brevemente no tempo de julgamento. Mas Deus remirá, ou seja, Deus resgatará a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Séculos antes do nascimento de Jesus Cristo, grande patriarca Jó fazia uma pergunta onde é que ele expressa a possibilidade de que morte ser algo previsório. Na sua resposta, a ele manifesta a esperança de que a ele te torna a viver na razão pela qual que está esperava até que isso aconteceba sem mudança de seu corpo. Para o contexto bíblico, essa mudança é uma clara referência para a primeira ressurreição num corpo incorruptível. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias do meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. E depois da consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Patriarca Jó expressa essa esperança na primeira ressurreição, quando que ele declara que mesmo que sua pele foi consumido, ainda sua carne estava a Deus. Ainda Jó continua a falar: vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso, os meus rins se consomem dentro de mim. Agora, tem uma questão muito importante sobre ressurreição, que é saber com que espécie de corpo que pessoas salvos mortos ou pessoas justos mortos estão a ser ressuscitados. Inclusive, apóstolo Paulo fala: mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Para que um corpo possa ser vivificado e restaurador, é necessário, primeiramente, que esse corpo tem que estar morto. Para modo, se alguém que está morto, então, que pode ser ressuscitado. Apóstolo Paulo responde, ele fala: insensato, ou melhor, imprudente, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Hoje, nosso corpo se encontra num estado de adulteração, fraqueza e degradação. Porém, depois da morte, se nós não morrer com Cristo no nosso coração, a nós não também ser ressuscitado para um novo corpo incorruptível com glória e vigor. Apóstolo Paulo explica como é que um corpo de um justo morto também ressuscita. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Ressurreição de um corpo incorruptível
corruptível e imortal é necessário para modo de carne e sangue que está constituir nosso corpo na atualidade, que está poder herdar o reino de Deus. E próprio apóstolo Paulo explica isso, ele fala: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. E é por isso que é necessário que nosso corpo corruptível seja ressuscitado num corpo incorruptível. E é necessário que nosso corpo que é mortal seja ressuscitado num corpo imortal. Paulo continua a falar: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Na primeira ressurreição, quando que nosso corpo for mudado de um corpo corruptível para um corpo incorruptível e de um corpo mortal para um corpo imortal, nosso novo corpo vai ser semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, que é Jesus Cristo, seremos semelhante a Ele, porque assim como o veremos. Na segunda vinda de Jesus Cristo para esse mundo, no último dia de história de terra, Jesus Cristo vai transformar nosso corpo que é corruptível, mortal, para um outro corpo conforme seu corpo glorioso, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Davi fala que a ele acredita que quando que ele acorda de seu sono de morte na primeira ressurreição, a ele estava a contemplar o rosto de Jesus Cristo na glória e ele está a ficar satisfeito de ter semelhança de Jesus Cristo. Davi tinha esperança de ser ressuscitado num corpo glorioso semelhante de corpo de Deus. Ele falou o seguinte: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, satisfazer-me-ei na tua semelhança quando acordar. Para uma pessoa que é cristão, quando que ele aproximar de sua morte, a ele está se sentir confortado, para modo a ele tem uma grande esperança na primeira ressurreição que uma pessoa descrente ou uma pessoa incrédula nunca está possuir. Um cristão sabe que ele está volta a viver eternamente na primeira ressurreição de último dia. Um cristão a ele saber que seu corpo degradado, passão de pecado, está ser mudado para um corpo incorruptível e um corpo imortal. E a Bíblia fala que pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. Se você gosta desse estudo, quer perder o próximo estudo, inscrever no nosso canal Bíblia Aberto, ativa o sino de notificação para poder ser sempre informado quando que eu gravar novos vídeos. Se você está já no Facebook, dando like, fazendo comentário, quiser que eu desse vídeo, também ajudando a distribuir esse vídeo para mais pessoas possíveis, para esse também desfrutar desse conhecimento bíblico. Desde já, muito obrigado, até o próximo vídeo.